Bom, não há dúvida de que o universo está marcado pelo nosso pecado. O Gilberto Chesterton, do século XIX, que escreveu o texto Ortodoxia, que está em português, inclusive, lançado pela editora Mundo Cristão, ele dizia que o problema da humanidade não é explicar o mal, mas explicar o bem, porque a presença da maldade é um fato. Não precisa nem se dar muito ao trabalho de provar que há maldade no sistema, que há maldade no universo, que há maldade nas pessoas, que há maldade na sociedade. Não precisa, é o tipo da coisa que a gente não precisa gastar tempo para tentar provar. Está mais do que exposto, está mais do que claro, infelizmente. Então, a maldade é um fato e ela se manifesta de várias maneiras e de maneiras contundentes, e isso nos leva a perguntar sobre o motivo da manutenção do cosmos. Por que então tudo existe? A maldade não é motivo suficiente para tudo desaparecer, e por que não desapareceu? O que se contrapõe ao pecado que nós introduzimos na realidade da criação? É ao fazermos essa pergunta que nos deparamos com a realidade do perdão. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, a realidade do perdão. O perdão sustenta o universo. E é essa realidade do perdão que está presente em todos os momentos da história da humanidade de uma forma contundente e impressionante. O primeiro texto que eu gostaria de chamar-lhes a atenção está em Lucas capítulo 23, versículo 24. É a oração de Jesus, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa é uma oração que Jesus fez na cruz, como todos nós sabemos. É uma oração extraordinária, se você considerar o lugar onde Jesus está. E como ele está nesse lugar, marcado pela dor, marcado pela tortura. Como vocês sabem, a cruz era uma composição entre a execução e a tortura, porque o sujeito morria asfixiado, e então ele tinha de passar o tempo todo lutando para respirar, e aí ele tinha de escolher que dor, a que tortura ele iria se submeter. Quando ele se apoiava para não comprimir o diafragma, ele tinha de se apoiar ora nos pés, ora nos pulsos. Então ele tinha de decidir que sofrimento ele iria sofrer, sentir. Se os cravos rasgando os pés ou os cravos rasgando os punhos, para ele poder respirar. Até que ele não aguentava mais e morria. Ou então, se era na véspera de um dia sagrado, como era o caso da morte de Jesus, à medida que o dia ia se aproximando, para não correr o risco dele morrer no dia sagrado, quebravam-lhe as pernas, de maneira que ele então perdia o controle sobre o corpo e morria asfixiado. E aí, no meio dessa dor, Jesus Cristo faz essa oração: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o que eu gostaria de salientar é que o pedido de Jesus na cruz, mais do que um pedido, é uma declaração. Por quê? Porque o Pai não tem escolha, ou perdoa ou destrói. Então o que eu estou propondo aos irmãos é que o tempo todo o mundo anda na corda bamba entre o perdão e a destruição.
e que é um processo que tem a ver com a nossa queda. Para a gente entender isso, vamos nos lembrar do raciocínio de Paulo. Nós vimos esse raciocínio no nosso estudo sobre a graça, eu vou então repeti-lo aqui. O Paulo disse lá em Atos 17, 28, que em Deus nós existimos. Ele diz que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Mas o mesmo Paulo disse lá em Romanos 3,12 que de Deus nos extraviamos. O que quer dizer que a conclusão lógica desse raciocínio de Paulo é: deixamos de existir. Imagine que esse copo com água representa a criação e essa plataforma representa Deus. Aí o texto diz: em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Então Deus é o nosso lugar de existência, nosso lugar de habitação, nosso lugar de mobilidade. E aí o mesmo apóstolo diz que de Deus nós nos extraviamos. Então não tem mais lugar de estada, não tem mais lugar de mobilidade, não tem mais lugar de vida. Era para a gente ter deixado de existir. E conosco tudo mais deixaria de existir, porque nós somos o ápice e o cabeça da criação. Todo o restante da criação está pendurado na gente, inclusive os anjos, porque eles são ministradores daqueles que hão de herdar a salvação, e nós temos jurisdição sobre os anjos, porque somos nós que vamos julgá-los. Não são os anjos que vão nos julgar, nós é que vamos julgar os anjos. Então, isso quer dizer que nós é que estamos numa posição superior, numa posição de juiz, e não o contrário. Então, o nosso pecado, nossa ruptura com Deus, ela teria como consequência lógica, natural, a gente deixar de existir. E como toda a criação está pendurada na gente, toda a criação ia deixar de existir conosco. Isso é o efeito do pecado. O efeito imediato do pecado é a destruição de todas as criaturas. E esse era o propósito do maligno, porque o negócio do maligno não é criar um reino paralelo ao de Deus, porque reino paralelo ao de Deus é uma impossibilidade, isso não existe. Muito pelo contrário, não tem nada fora de Deus. Então, se não tem nada fora de Deus, tudo está dentro, se movendo em Deus, então não tem como criar em Deus um reino paralelo a Deus. Impossível, né? É uma impossibilidade por definição. Então, a tendência é que tudo deixasse de existir. Essa é a tese. Tudo deixaria de existir, e esse era o propósito do maligno no jardim. Mas isso não aconteceu. Nós estamos aqui, nós somos mantidos. Então, qual é a razão? A razão é que Deus escolheu em Cristo nos perdoar, como nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, 19. Que diz, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então, por que Deus, por que nós existimos? Por que o cosmos foi mantido? Porque Deus escolheu nos perdoar. De maneira que esse pedido de Jesus, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem,
ecoa todo o tempo. Porque cada pecado nosso tem esse potencial destruidor. Porque todo pecado é um ato de ruptura. Todo pecado é um ato de extravio. Todo pecado é um ato de rompimento com Deus. Então todo pecado tem esse ato destrutivo, universal. Então o pedido de Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, ele ecoa no universo o tempo todo. Ele ecoa no universo o tempo todo, deixando claro que é o perdão do Pai que mantém todas as coisas existindo. Portanto, cada vez que pecamos, é esse perdão que sustenta o universo. Nesse instante, milhares, bilhões de nós estão tentando provocar a destruição do universo que está sendo impedida pelo perdão do Pai. Porque o Pai, ao invés de liberar o seu juízo, libera o seu perdão. Então esse é um princípio que eu entendo que está presente nas Escrituras a partir do raciocínio que Paulo nos deu. Em Deus existimos, de Deus nos extraviamos, logo deixamos de existir. Cada vez que nós pecamos, nós estamos repetindo o ato do primeiro pai. Nós estamos repetindo o ato do primeiro pai. Estamos repetindo a mesma postura de rebelião, a mesma tomada de decisão e portanto, deflagrando a destruição do universo o tempo todo. Então, você pode imaginar contra o que Deus está lutando. Não é? Contra o que Deus está lutando? O tempo todo. O tempo todo. E a gente nunca sabe quais os efeitos cósmicos que cada decisão nossa toma. Cada decisão nossa provoca. A gente não tem a menor ideia. Eu acho que uma boa descrição é aquele quadro de que a gente deflagrou uma bomba de antimatéria que deveria ter explodido tudo, mas aí as mãos poderosas de Cristo vêm e ficam mantendo tudo concentrado. Apesar da bomba de antimatéria que está lá em ebulição, tentando explodir, e a mão de Cristo segurando tudo. Então, eu me lembro de uma vez que lá na CEPAL nós estávamos orando por uma irmãzinha que nos é muito querida, filha de um casal de missionários nossos, e que tem sofrido reiteradamente com N cirurgias de toda a natureza, nasceu com alguns problemas congênitos que a levaram a fazer transplantes múltiplos e assim, várias vezes, nos 14 anos que eu passei na CEPAL, várias vezes todos nós nos preparamos para a pior notícia, todos nós, várias vezes nós paramos tudo para nos reunir para orar, várias vezes, é de perder a conta. E aí a gente não sabia o que dizer para os pais, porque se para a gente já era uma angústia, imagina para os pais, para os irmãos que estavam o tempo todo esperando uma notícia drástica. E eu me lembro que houve uma reunião de oração e alguém orou e disse: Senhor, eu não sei o que pedir, mas eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Aliás, eu não sei contra o que o Senhor está lutando, mas eu sei que o Senhor está lutando por nós. Então, esse quadro aqui, de que cada pecado é um ato de rebelião, e que todo ato de rebelião é potencialmente um ato semelhante ao do primeiro pai,
O que isso significa espiritualmente? Eu acho que nós não temos condições de avaliar. Nós não temos condições de avaliar. Ou seja, nós não temos ideia do que nós estamos provocando e do que é provocado diariamente. Nós não temos a menor ideia. A gente tem essa mente cartesiana, que tudo é uma equação, mas essa escapa das mentes mais brilhantes. A gente não tem ideia do que está provocando, do que está sendo provocado todos os dias. Aí a gente não tem ideia do contra o que Deus está lutando. Mas a gente sabe que Deus está lutando por nós. Então, esse movimento humano de rebelião é constante. E como tudo acontece em Deus, então você pode imaginar o que é que está acontecendo. Na verdade, a gente gostaria de poder imaginar, mas não pode. Talvez esse tenha sido o maior presente que Deus nos deu, o de não conseguirmos imaginar. Agora, que nós estamos diante de uma tragédia sem paralelos, basta olhar para a cruz e perguntar-se o que é que aconteceu no universo que uma das pessoas da Trindade teve de subir a cruz. O que aconteceu? Que tragédia é essa que cobrou um preço tão alto? Então, essa oração de Cristo ecoa o tempo todo, porque cada pecado nosso tem esse potencial. Agora, gostaria de chamar a atenção que esse pecado fala não do que fizemos, mas de contra quem fizemos. A questão do pecado, o que torna esse pecado, esse ato de rebelião tão intenso e tão destrutivo, não é o ato em si, mas aquele contra quem o ato foi feito. É a ideia é a mesma ideia que está presente no que a gente chama de crime hediondo, que não é o ato em si, mas contra quem foi feito, não é? Então, um sujeito que mata, ele em legítima defesa tem um peso. Um sujeito que mata uma criança indefesa num gesto de crueldade tem outro peso. Embora tecnicamente o ato seja o mesmo, mas o contra quem e em que circunstâncias qualifica o ato, tornando hediondo ou não. Embora, de um ponto de vista técnico, é o mesmo crime de assassinato. Só que eles têm pesos totalmente diferentes, e esses pesos são dados pela vítima e pela forma e pela circunstância. Então, por isso que eu digo que a questão não é exatamente o que a gente fez, mas contra quem a gente fez. Que no caso é sempre contra Deus. No caso é sempre contra Deus. Lá no nosso curso sobre a graça, eu chamei a atenção para o fato, a gente chamou a atenção para o fato de que a graça é que torna a gente indesculpável, porque a graça faz com que todos os nossos atos de rebelião sejam atos em que a gente usa a graça de Deus contra o Deus da graça. Porque para fazer qualquer ato, seja ele de que natureza for, a gente precisa de condições que é a graça que fornece. Para isso precisa existir. Isso é um dado da graça. Depois precisa ter algumas qualidades, tais como de decisão, de implementação, etc. Também são dados da graça.
Então isso quer dizer que o sujeito usou a graça de Deus contra o Deus da graça. E é a graça, portanto, que o torna indesculpável. Porque ele usou o instrumento de sua salvação para se tornar um instrumento de maior perdição. Então é um negócio complicadíssimo. Então esse perdão não fala exatamente do ato em si, mas de quem sofre esse ato, que é sempre Deus. Todo pecado é primeiramente contra Deus. Não é? Então, esse perdão sustenta, o perdão de Deus é que sustenta o universo, porque o Senhor está o tempo todo lutando contra essa nossa realidade rebelde, o tempo todo. E a gente não tem a menor ideia do que é que isso deflagra. E a gente vive o tempo todo tentando, nós mesmos vivemos o tempo todo lutando contra o pecado. Todos os nossos esforços legais, todos os nossos esforços legislativos, todos os nossos esforços de polícia, de coerção por parte do Estado, é a gente lutando contra o pecado. A gente se organiza para isso. Agora mesmo a Alceb está se organizando para trabalhar com a questão da mulher, que é uma das protagonistas dessa história toda em que Deus é vitimado, e muitas vezes essa vitimação de Deus passa pela mulher como vítima. Ela é o grande alvo desse tipo de pecado contra Deus. A Nayá está trabalhando com isso no Alceb. Se vocês quiserem saber mais, basta vocês falarem com ela. Levanta a mão para todo mundo ver. Pronto. Então, como você vê, não é só Deus que está lutando contra o pecado. A gente o tempo todo está lutando. Só que a gente luta a partir de uma realidade da sociedade, a partir de um estado de coisas, de um estado de violência, etc. Deus luta com esse pecado lá no coração. Antes que ele tome forma, ele já é um ato de rebelião. Antes que ele tome forma na história, ele já tomou forma na dimensão espiritual. Então, é tremendo, né? Agora, o perdão não apenas sustenta o universo, ou o perdão, porque sustenta o universo, sustenta muito mais do que a gente pode imaginar. Por exemplo, o perdão sustenta os relacionamentos. O texto de Colossenses 3,13 disse: perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Por que o perdão sustenta os relacionamentos? Porque perdão é a única forma de resolver a ofensa de qualquer natureza. Por quê? Porque não há como prover ressarcimento emocional. Não tem jeito. Se alguém ofende você, como é que ele paga isso? E se você ofende alguém, como é que você paga isso? Como é que você compensa isso? Como é que você indeniza o sujeito, embora tenha compensações por danos morais, etc, etc, são compensações pecuniárias, é dinheiro. Pode até causar um prejuízo razoável para o ofensor, mas de fato não paga a humilhação de ninguém. Não paga o vitupério de ninguém. Não paga a situação vexatória de ninguém. Não paga a situação de exploração sofrida por ninguém. Não tem como você ser ressarcido emocionalmente. Não tem. Então, como é que os relacionamentos se sustentam? Só na base do perdão.
Só na base do perdão. Porque você não tem como ressarcir o sujeito emocionalmente. E tem mais alguma coisa, você pensa isso, quando você pensa isso na relação com estranhos, é uma coisa. Você pode ir lá, você pode processar o sujeito, você pode arrancar até a roupa dele. Tudo bem, mas e quando é o seu filho? Quando é sua esposa, quando é seu esposo, quando é seu pai, como é que é isso? Quando é uma pessoa em quem você confiava, uma pessoa que tinha autoridade, a quem você emprestava autoridade e credibilidade, como é que é isso? O que você faz? Você vai entrar com danos morais? Como que você faz? E o que você quer que a pessoa faça para você se sentir emocionalmente ressarcido? Não tem jeito. Não tem jeito. Ou você perdoa, ou não vai ter relacionamento possível. Não tem jeito de haver comunhão sem perdão. Certa feita um casal foi entrevistado para dar razão de um casamento duradouro, no caso mais de 40 anos, e a resposta do casal foi: nós sempre nos perdoamos. Não tem jeito. Eu sei que quando a gente começa um relacionamento, principalmente quando a gente é jovem, a gente tem todos aqueles idílios românticos, etc, etc. Mas o que sustenta um relacionamento, seja ele qual for, é o perdão. É o perdão. Se a gente não estiver disposto a perdoar, é melhor não se relacionar com ninguém. Porque você vai precisar perdoar e a pessoa vai precisar perdoar você. Se vocês quiserem continuar sendo companheiros, amigos, qualquer nível de relacionamento, não tem jeito, não tem saída. Não tem saída. E não tem como ser ressarcido emocionalmente. Não tem jeito. Uma pessoa que se sentiu abandonada num determinado momento sério da sua existência, crucial para ela, e que a outra pessoa não percebeu que era tão crucial, mas que era crucial, era justamente o momento que ela não podia se sentir abandonada sob hipótese alguma, e foi justamente nesse momento que ela se sentiu, porque a outra pessoa não percebeu. Ou se percebeu, não deu importância, ou se percebeu, estava tão atarefada com outras coisas que não conseguiu reagir a tempo. Não importa. Como é que faz o ressarcimento disso aí? Não faz. Por isso que a palavra paulina é: perdoai-vos mutuamente. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa, então não é uma coisa que precisa se consubstanciar. Não é um negócio que precisa ganhar forma definida na história. O texto diz: se alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, o perdão é a única maneira de trabalhar. Por quê? Porque o perdão põe fim aos problemas de ordem pessoal. Só o perdão põe fim aos problemas de ordem pessoal. Só o perdão. E não adianta dizer
o outro prometer, eu não vou fazer, é a última vez, me perdoe. Bobagem, 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 bobagem. Nós não temos todo esse controle sobre nós, não. Nós não temos todo esse controle sobre nós, não. Primeiro que a gente não tem controle sobre o tempo. A gente não tem controle sobre o tempo. A gente não tem maturidade que a gente pensa que tem. Porque a gente só tem maturidade a partir daquilo avaliado por aquilo que a gente já viveu. Só que a gente não sabe o que vai viver ainda. Então, você diz, o fulano é maduro. Bom, é maduro tendo em vista tudo que já viveu. Mas a gente não sabe o que ele ainda vai viver. A gente não tem ideia do que o sujeito ainda vai passar. Nem ele tem. Ninguém tem. Então ninguém sabe. Ninguém sabe. Não tem como saber, a não ser na hora que a gente vive o negócio. E a gente pode viver o negócio no pior dia para viver aquilo lá. A gente podia viver num dia que a gente estava hiper forte, estava poderoso, estava subindo sozinho na escada da vida e tal, mas geralmente essas coisas nos pegam no contrapé. Então, você não pode, ninguém pode sustentar relacionamento baseado na promessa do outro de que não fará mais. Só tem um jeito de sustentar relacionamento. É baseado no perdão que você estiver disposto a oferecer. Não tem jeito. Não tem jeito. Com filhos, então, aí não tem mesmo. Não adianta, os filhos ainda vão crescer, vão levar tempo para amadurecer e é provável que a gente não veja. É verdade. É verdade. É provável que a gente não veja. Não é incomum filhos dizerem: ah, como eu gostaria que meu pai estivesse aqui, ele viria. Pois é, mas não está mais, porque ninguém fica para sempre. Tem prazo de validade a máquina. A máquina para uma hora, acabou. E na maioria das vezes para antes da hora. Não é? Conheço poucos casos em que a máquina simplesmente parou porque não tinha mais jeito, tinha de parar mesmo, deu tudo que tinha que dar, acabou, acabou. A maioria das vezes a máquina sofre uma avaria repentina e não se recupera. Então, como é que você e eu vamos fazer, como é que a gente vai fazer para contornar problemas de ordem pessoal? Não adianta fazer contrato. Não adianta fazer promessas, não adianta pedir promessas. Porque uma coisa que a gente não aprendeu ainda, que só um Deus dá conta da sua palavra. Só um Deus dá conta da sua palavra. Eu não dou, você não dá. Não é uma questão de má vontade. Primeiro é uma questão de impotência mesmo. A gente não pode. Ponto. Por definição, a gente é impotente. Então, não pode, não pode. E em segundo lugar, a gente não se conhece. A gente só se supõe. O tempo todo a gente se supõe. A gente não se conhece. É o caso do nosso amigo Pedro negando Jesus 3 vezes. Ele mentiu para Jesus quando ele disse que todos abandonariam o Senhor menos ele, que ele, se necessário fosse, morreria por Cristo? Não, ele não mentiu, embora ele chamou Jesus de mentiroso, mas ele não mentiu, porque Jesus disse para ele: não, você vai. Ele disse: não, eu não vou. Jesus disse: vai, e antes que o galo cante 3 vezes, você me negará 3 vezes. Você vai sim.
Mas quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Não é? Mas ele disse, eu não vou. Ele disse, eu não vou com o mesmo empenho com que ele disse para as moças que o interrogaram lá no pátio, eu não o conheço. Inclusive o texto diz que na terceira vez ele soltou palavrão que ninguém acreditaria que o Pedro soltava, para dizer, eu não o conheço. Então, você não dá conta da sua palavra. Nós não damos conta das nossas palavras. Aliás, quando a gente pensa nisso, a gente se assusta com o quanto a gente fala. Porque a gente não dá conta da palavra. Então, como é que resolve os problemas de ordem pessoal? Perdão. Então, o perdão não só sustenta o universo. O perdão sustenta relacionamentos. E qual é o motivo para perdoar? É a coerência com o fato de termos sido perdoados por Deus. É só isso. Foi o que Paulo disse. Ele disse, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Perdão põe fim aos problemas pessoais. É o único jeito. E o motivo para perdoar é o fato de termos sido perdoados. E lembre-se, não fica procurando motivo para perdoar o sujeito naquilo que ele fez. Porque se ele está precisando de perdão, é porque o que ele fez não tem justificativa. Porque quando tem justificativa é desculpa, não é perdão. Se você ia chegar na cidade do Rio de Janeiro às 13 horas, mas aí você chegou no aeroporto, comprou a passagem no voo certo, tudo certinho, etc, etc, chegou lá e tinha uma greve dos caras da torre. Todos os aviões estavam no chão. Acabou. Você não vai chegar às 13 horas de jeito nenhum. A menos que você tenha um jato. Nem que você tiver jato particular, você não vai. Porque você precisa do cara da torre para autorizar, ele não vai autorizar, você não vai, ninguém vai. Você lembra quando nós tivemos o chamado caos aéreo, que nós descobrimos o poder dos controladores de voo. Várias vezes eu estava dentro de uma aeronave já acomodado e o comandante dizia, nós não vamos levantar voo. Por quê? Porque veio uma ordem de Brasília que todo o quadrante comandado por Brasília, que vai de São Paulo até a entrada da Amazônia, nenhum avião sai do chão. Ponto. Ninguém sai do chão. Então tinha centenas no chão. Porque não tem autorização para sair. Pode ser o seu fulano, o seu Beltrano, pode ser quem for. Os controladores de voo dizem, ninguém levanta voo. Ninguém levanta voo. Então, aí você chega no outro lado, você pede perdão? Não, você apresenta as desculpas. Estava no voo certo, no horário certo, mas você sabe como é que é, teve uma crise com os controladores de voo, minhas desculpas. E a pessoa aceita, porque são desculpas. Ou seja, o sujeito tinha motivo para chegar na hora que chegou, do jeito que chegou. Perdão é para quem não tem motivo nenhum, a não ser um problema de ordem eminentemente pessoal. Ponto. Faltei com a verdade. Faltei com caráter. Menti, roubei. É só. E arrependimento é admitir isso. Não, a coisa mais terrível é o pessoal que diz que está arrependido e está só com remorso. Porque o remorso é o sujeito que fica protegendo a reputação dele.
E ele diz assim: eu não sei como uma pessoa como eu fui fazer isso. Eu sei, você mentiu porque você é mentiroso. Quem mente, os mentirosos mentem mesmo. É assim que funciona, sempre é assim. Não, eu não sei como uma pessoa como eu. Que uma pessoa como você, cara pálida, para com isso. Todos nós somos do mesmo feito, do mesmo barro. A única maneira de pedir perdão é admitir, pisei na bola mesmo, preciso de ajuda, preciso de perdão, socorro. E a gente perdoa o sujeito que não tem desculpa para apresentar. É por isso que é preciso perdão. Porque se tem desculpa para apresentar, não há perdão. Tá certo? O sujeito não conseguiu levantar voo, porque os controladores de voo não deixaram ninguém levantar voo. O que você vai fazer? Vai bater no sujeito? Vai dizer para ele: é responsável. Como é responsável? Ele estava na aeronave. Vai dizer para ele o quê? Você devia ter adivinhado. Não dá, né? Não dá, né? Não dá para adivinhar. Então, desculpa, tá? Desculpas aceitas. Pronto. Perdão não. Perdão é para quem não tem desculpa. Fiz porque sou calhorda. Me perdoa. Me ajuda. É isso, aí começamos a conversar. E aí você perdoa o sujeito porque ele pecou. Porque perdão é para quem peca. Tá certo? Perdão é para quem peca. Então você perdoa o sujeito porque ele pecou. Seja ofendendo, seja perdendo o controle da palavra, seja o que for. Por isso tem de pedir perdão. E a única maneira de você continuar ao lado de uma pessoa é estar disposto a perdoá-la. Assim como a única maneira da pessoa continuar ao nosso lado é estar disposto a nos perdoar. Porque você sabe como é que é. O melhor de nós ainda está em obras. Eu sempre digo que a gente devia andar com uma plaquinha escrito: estou em obras, desculpe o transtorno. Porque o melhor de nós ainda está em obras. Deus está trabalhando na nossa vida. E a vida de Cristo está engolindo a morte dentro da gente. E enquanto a vida de Cristo engolir totalmente a morte dentro da gente, a morte que está dentro da gente vai aparecer muitas vezes e de muitas maneiras. E o único jeito de lidar com isso é o perdão. Então é o perdão que sustenta relacionamentos. Fazer contabilidade não sustenta relacionamento. Não, quero ver o que você fez, olha o que eu fiz para você, você agora tem que fazer. Esquece. Contabilidade não leva relacionamento nenhum para lugar nenhum. Contabilidade é bom para os negócios, para os relacionamentos pessoais, não. Para os negócios é essencial, para os relacionamentos pessoais, não. Não adianta falar para o outro: olha o que eu tenho feito por você, agora é sua vida. Esquece, bobagem. Bobagem. Não é por aí. Não é por aí. Por isso que a única forma de resolver problemas de ordem pessoal é perdoar. E a única base para perdoar é que foi perdoado. Só. Portanto, não há comunidade sem perdão, que tem de ser necessariamente incondicional, ou seja, perdoa-se por ter sido perdoado. Alguém disse: os relacionamentos são sustentados pela misericórdia dos inocentes e não pela punição dos culpados. É isso aí. Essa é uma frase lapidar. Os relacionamentos são sustentados pela misericórdia dos inocentes e não pela punição dos culpados. Não adianta punir culpado, não resolve o relacionamento. Primeiro, porque toda coisa que tem a ver com o sentimento é incomensurável.
Se você se sente abandonado ou abandonada, quanto custa isso? O que a pessoa vai ter de fazer para compensar aquele sentimento que gerou em você? Sabe qual é a resposta a essa pergunta? Nem você sabe. Não tem como medir isso. Se não tem como medir isso, então isso nunca se satisfaz. Aí não tem relacionamento pior do que alguém que se sente em débito com outro e passa a vida toda tentando pagar esse débito. E sabe de uma coisa? Não vai pagar nunca. Porque isso é incomensurável. Não vai pagar nunca. Por isso, todo relacionamento ou se sustenta no perdão ou não se sustentará. Não tem jeito. E deixar uma pessoa em estado de débito é acabar com o relacionamento. Pode não acabar com um contrato social, mas acaba com o relacionamento. Quando eu digo não acaba com o controle social, quer dizer, pode ficar casado o resto da vida, mas o relacionamento foi embora. Por quê? Porque alguém foi mantido em posição de débito. Aí ele vai passar a vida tentando pagar o impagável. Isso vai corroer a ambos. O que cobra, que nunca recebe, e o que já cansou de pagar e nunca conseguiu ressarcir. Por isso que a única maneira de haver comunidade é perdão. É verdade que só o arrependimento faz com que a pessoa que foi perdoada receba o efeito do perdão. Mas a gente perdoa. Com ou sem arrependimento, a gente perdoa. Porque a primeira coisa que o perdão faz é curar a nossa alma. É curar a nossa alma. Porque se você não curar a sua alma, você está roubado. Porque manter alguém numa posição de débito é manter-se numa posição eterna de cobrador insaciável. Não dá para construir relacionamento assim, só. Não dá para manter nada assim. Não tem jeito. Então é o perdão que sustenta relacionamentos. Mas o perdão não tem só a ver com sustentar relacionamentos. É o perdão também que declara a glória de Deus. O Senhor Jesus nos ensinou a orar: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O objetivo da oração do Pai Nosso, nós já vimos isso no estudo, a oração que transforma a história, um jeito de mudar a história. O objetivo da oração, chamada Pai Nosso, é justamente a glorificação do Pai expressa no clamor: santificado seja o teu nome. A ideia é que Deus seja reconhecido, que Deus seja glorificado, que Deus seja magnificado. Por quê, gente? Porque nós somos os caras que saíram da rebelião e nós temos uma missão, que é dizer para todos os nossos conterrâneos, literalmente, não é? Que eles têm de sair da rebelião. Que aconteceu uma tragédia conosco e quase que a gente bota todo o universo a se perder, que isso só não aconteceu por causa da misericórdia divina e que Deus deu-nos a oportunidade de voltar para o relacionamento com Ele. Então, nosso grande trabalho, nós que rompemos com a rebelião e voltamos para Deus,
Nosso grande trabalho é mostrar Deus. É mais do que falar de Deus, é mostrar a beleza de andar com Deus. É mais do que falar de Deus, é demonstrar a beleza de andar com Deus. Eu gosto muito daquele versículo que Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que eu gosto naquele texto? Que ele diz que a gente precisa de poder para testemunhar. Esse poder para testemunhar dá um destaque especial para aquele texto. Por quê? Porque, a rigor, testemunhar é contar o que viu, só. É dar o seu depoimento. Numa primeira análise, parece que não há muita necessidade de poder para dar um depoimento. E a gente tem um exemplo cabal no cego de nascença, que Jesus manchou o rosto dele com lodo e mandou lavasse no tanque de Siloé, e ele deu um testemunho fantástico. Quando os fariseus disseram para ele falar a verdade e reconhecer que Jesus era pecador, porque eles disseram para ele assim: dá glória a Deus, nós sabemos que ele é pecador. Dá glória a Deus naquela época, na voz dos fariseus ali, era uma expressão idiomática. Não significava ofereça louvor a Deus, significava fale a verdade, não minta, você está diante de Deus. Nós sabemos que ele é pecador. E aí o jovem volta-se para os fariseus e diz: olha, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Isso é um senhor testemunho, fala a verdade. E ele não era cheio do Espírito Santo. Então por que nós precisamos de poder para dar testemunho? Isso nos faz pensar que Jesus estava falando mais do que simplesmente dar um bom depoimento. Jesus estava falando de uma demonstração dele mesmo. Uma demonstração dele mesmo. Então a gente tem de demonstrar Jesus. Por quê? Porque se você fala que Jesus salva, a primeira demonstração que você tem de dar que Jesus salva é você mesmo. O camarada vai olhar para você e dizer: mas isso aí que você está falando aconteceu mesmo com você? Não, se você entrega a vida para Jesus, você vai ter a paz que excede todo o entendimento. É mesmo? E como é que é essa paz que excede todo o entendimento? Você deve saber, porque você entregou a vida para Jesus, então você deve saber. Como é que é? Você fala assim: não, se você entregar a vida para Jesus, o amor de Deus vai aquecer o seu coração. E como é que é esse negócio? Como é que o amor de Deus aquece o coração da gente? Você deve saber, você entregou a vida para Jesus. Então, sem a ação do Espírito Santo para tornar tudo isso realidade na vida da gente, a gente fica com pouca história para contar. Aliás, tem uns irmãos que, se eles fossem menos sinceros, eles iam sair por aí dizendo: venha ser frustrado como eu. Porque eu falo de amor e não amo, falo de paz e não consigo dormir, falo de perdão e estou cheio de raiva. Então tudo que ele consegue dizer é: venha ser frustrado como eu. Não é? Então ele está precisando receber poder do Espírito Santo urgente. Porque tem muito pouca coisa para contar sobre Jesus. Tem muito pouca coisa para mostrar de Jesus. E isso compromete todo o testemunho dele, porque não tem testemunho nenhum. O menino lá que era cego e passou a ver, ele tinha algo para mostrar. O problema é que nós vivemos numa época de alta produtividade
E nós transformamos Jesus num produto, e aí a gente saca um folheto, lê com o sujeito e faz ele orar no final e está tudo bem. Só que isso não é dar testemunho de Jesus. Pode ter a melhor das intenções, não estou dizendo que você não deve usar folheto, use à vontade. Mas só saiba que isso não é dar testemunho de Jesus. Isso é dar uma aula sobre Jesus. Já está bom, né? Melhor isso do que nada. Mas não é testemunho, é aula. Vou dar uma aula para você sobre o que a Bíblia diz de gente que está como você sem ter encontrado Jesus. A Bíblia diz que você pecou porque todos pecaram. Mas a Bíblia diz que Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. A Bíblia também, isso é uma aula. Isso é uma aula. Isso não é dar testemunho. Dar testemunho é ter o que contar. É ter o que demonstrar de Jesus. Então, para isso, precisa do Espírito Santo mesmo. Aí Jesus estava certo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem produz Jesus em nós. Tá certo? Então, o objetivo da oração é glorificar o Pai. Então, a gente tinha de glorificar o Pai. Como é que a gente glorifica o Pai? Ficando cada vez mais parecido com Jesus. Que é o único jeito de glorificar o Pai. É sendo aquilo para o qual a gente devia ser. Não é? Senão a gente não está conseguindo fazer isso. Então o perdão declara a glória de Deus. O Watchman conta-nos de um irmão na China que tinha uma plantação de arroz num platô e que havia criado um sistema de irrigação para o mesmo, devido, obviamente, à necessidade de água demandada por essa cultura. Vizinhos seus, também plantadores de arroz, boicotaram o seu sistema. Por testemunho, decidiu consertar o sistema sem protestar contra os sabotadores. Fez isso por 2 vezes. Quando seus vizinhos o boicotaram pela 3ª vez, buscou palavra de sabedoria junto aos presbíteros de sua comunidade. Estes, depois de oração e jejum, recomendaram-no que primeiro providenciasse um sistema para cada um dos seus vizinhos e, depois, consertasse o seu. Ele o fez. Cabra bom, hein? Tempo depois, no horário do chá, seus vizinhos o visitaram. Após o clássico período de silêncio oriental, não é? Um de seus vizinhos perguntou a queima-roupa: você sabia o tempo todo que éramos nós? Por que agiu dessa forma? Resposta dele: porque Jesus, o Deus que revelou Deus, a quem sirvo, me orientou assim. A isso, os vizinhos retrucaram: conta-nos mais sobre Jesus. Queremos saber de um Deus capaz de fazer isso na vida de um ser humano. Isso é glorificar a Deus. Para isso precisa de Espírito Santo. Para ser boicotado 2, 3 vezes, e depois de ser boicotado 3 vezes, e buscar a voz dos presbíteros, e os presbíteros dizerem: faz um para cada vizinho, depois arruma o seu, e você vai lá e faz. Pronto, esse tem o que contar. É o perdão que declara a glória de Deus. Ele perdoou. Por que é o perdão que declara a glória de Deus? Porque Deus, quando perdoa, faz o que lhe é próprio. Nós, quando perdoamos, demonstramos o milagre que Deus operou em nós e a exclusividade de Deus é propagada. Então, não tem jeito maior, nem melhor, de declarar a glória de Deus do que perdoar como Deus.
Porque lembre-se, é o perdão de Deus que sustenta o universo. É a oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, vamos dar uma recapitulada para a gente ir pro intervalo. Primeiro, a realidade do perdão é a única forma de explicar a manutenção do cosmos. Porque o cosmos, o universo, está marcado pela maldade. Portanto, a gente começa dando de cara com uma verdade: o perdão sustenta o universo. Aquela oração de Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, é mais do que uma oração, é uma declaração. Porque o Pai ou perdoava ou destruía. Não tem meio termo. Então ele decidiu perdoar. A gente vê isso no raciocínio de Paulo. Em Deus existimos versus de Deus nos extraviamos, resultado, deixamos de existir. Mas nós estamos aqui. E olha nós aqui outra vez. Se nós estamos aqui outra vez, então aconteceu alguma coisa. E o que aconteceu foi o Pai perdoou. O Pai perdoou. O diabo achava que Deus não ia perdoar. E ia destruir tudo. O diabo nunca pensou em ter reino paralelo. Pensou em que, já que não tem para mim, não vai sobrar para ninguém também. Não tem para mim, não tem para ninguém. Porque o diabo é um suicida radical. Todo ato maligno é de suicídio radical. É para destruir tudo. Então, essa é a ideia. Eu sei que às vezes a gente trabalha com o mal como se o mal tivesse propósito. O mal não tem nenhum propósito. O mal é a destruição e só vem para destruir. Destruir não é um propósito. Destruir é uma desistência radical. Isso não é propósito. Propósito é o que constrói. Propósito é o que faz história. Destruir é a negação da história. Então não é propósito. Propósito, desiderato, desidério é futuro, é proposta, é caminho. Então, se é um ato revolucionário, que é um ato de convulsão, mas tem propósito, tem proposta, tem desiderato. Vai ser uma convulsão, mas depois vai para a ordem e vai para uma nova ordem. Então tem propósito. Você pode gostar ou não gostar da proposta, aderir ou não à proposta, mas tem proposta. Tudo que tem proposta tem proposta para o futuro. Destruição não é proposta. Isso não é propósito. Isso é negação de qualquer propósito e é desistência da história. Então isso não constrói nada. O que não constrói nada não pode ser chamado de propósito. Tá certo? Não é um propósito no sentido técnico do termo. É um intento particular. Suicida radical. Mas não é um propósito. Não está construindo nada, não está propondo nada, não está sustentando nada, não vai levar a lugar nenhum. O que não vai levar a lugar nenhum não é propósito, é desistência de propósito, é desistência da história. Então, esse era o objetivo do maligno.
Então, se não deixamos de existir, é porque Deus escolheu em Cristo nos perdoar. Então, esse pedido de Cristo ecoa por todo canto. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse pedido de Cristo ecoa cada dia, cada momento, a cada segundo, em todos os quadrantes do planeta, porque em todos os quadrantes do planeta, gente que não sabe o que faz, está se metendo a fazer. E está fazendo destruição. Está rompendo com Deus. Está atacando Deus. Está desrespeitando Deus. Está desonrando Deus. Está provocando Deus. E Deus só não reage a essas provocações por causa do perdão. Portanto, não é o que nós fazemos, mas contra quem fazemos. Segunda coisa que nós vimos, o perdão sustenta os relacionamentos. Sem perdão, não tem como resolver a ofensa. E não tem como se ressarcir emocionalmente. Então, se você tem alguma sensação de que alguém deve para você alguma coisa emocional, minha palavra de irmão para irmão para você é: sai disso, desista disso, sai correndo disso. Tudo que você vai conseguir é aprisionar alguém e aprisionar-se em alguém. Ele numa condição, ou ela numa condição de débito perene, e você na condição de cobrador insaciável. Isso é a morte. Essas coisas só se resolvem com perdão. Está perdoado, como Deus me perdoou, vamos começar de novo. Ponto. A outra coisa que nós vimos, o perdão é a única forma de pôr fim a problemas de ordem pessoal, e o perdão é um ato de coerência para com o fato de que fomos perdoados por Deus. E Deus perdoou e não bota mais na agenda, não traz mais à tona. Porque essa é a ideia de esquecer. Esquecer lá não é o que a gente fala de esquecer, de ter amnésia. Não é isso, porque ninguém vai ter amnésia. Faz parte da história, não tem jeito de ter amnésia. Mas é nunca mais colocar na agenda. Nunca mais trazer isso à tona, nunca mais comentar sobre isso. Perdoou, tira da agenda. Não importa não importa se você sempre vai saber. Sempre vai saber, mas sempre vai deixar aquele negócio lá e não vai fazer nada, nem com aquilo, nem a partir daquilo. Tá certo? Porque é a única maneira de pôr fim a problemas de ordem pessoal. Não é? Como disse alguém, os relacionamentos são sustentados pela misericórdia dos inocentes e não pela punição dos culpados. E eu insisto, não há comunidade sem perdão. Não há, impossível. Você não vai conviver com os filhos, nem com o pai, nem com a esposa, nem com o esposo, nem com o irmão na igreja, nem com o vizinho, nem com o colega de escola, se não tiver disponibilidade para o perdão. Tem de ser como Deus. E fica tranquilo, o pessoal fala, naquele grande dia o senhor vai passar um filme. Não vai passar filme nenhum. Ele já esqueceu que está perdoado, ele não vai trazer à tona. Deus não é mórbido, não tem essa besteira. Esse povo que gosta de torturar transformou Deus num torturador. Deus não tem nada a ver com isso. E Deus perdoou, está perdoado. Porque se Ele não tiver perdoado, você não vai precisar ver o filme. Pode ficar tranquilo. Ele perdoou. Quem ele não perdoou não vai precisar ver o filme. Já vai saber, não foi perdoado. Pronto. Não precisa ver filme nenhum, meu filho. Você já sabe para onde está. Acabou. Então, esquece esse negócio. Isso não funciona.
Que mais que nós vimos? O perdão é importante, portanto, não só porque sustenta os relacionamentos, mas porque é a forma contundente de declarar a glória de Deus. Contundente. É a história do nosso irmão lá na China. Contundente. É aqui que a gente tem a grande chance de realmente se parecer com Deus. Amém? Vamos ter um intervalo de 15 minutos e depois vamos até o 12:30. Tá bom assim?